Temos tido novas realidades no dia a dia do salão e tem sido muito comum para nós encontrarmos esse tipo de cabelo. Uma raiz bem crescida, né, com cor cosmética no comprimento e pontas. A gente percebe aqui aproximadamente quase 2 anos sem produto. E esse cabelo do comprimento e pontas já sofreu um desbotamento considerável. A cliente chega e fala para nós assim: quero uniformizar. Às vezes ela quer clarear ou fazer uma transformação para um ruivo. Mas nesse caso aqui, nós vamos uniformizar com a raiz. E aí, o que você faz quando essa cliente chega? Uma coisa muito importante é que a tecnologia, ela anda ao nosso favor. Nós temos novos tons para fazer esse tipo de trabalho. Às vezes, dependendo da altura de tom que o cabelo está, nós precisamos pré-pigmentar. Que isso é um assunto que você vai poder conferir num próximo vídeo. Nesse caso, nós temos pigmento no cabelo, ele não está completamente loiro, não chega a ser a altura de um 10, ele varia entre um 8 e um 9. Você pode perceber que tem um pigmento dourado, em algumas partes um leve tom acobreado nesse comprimento e pontas. Então, como ele apresenta pigmento, eu posso escurecer esse cabelo sem pré-pigmentar. Agora, com que tipo de cor? Às vezes, só uma base natural, por exemplo, um louro escuro ou um louro médio, faz um efeito interessante. Mas atualmente nós temos novas séries de cor, tem lançamentos chegando, por isso a necessidade da atualização. Aqui nós vamos trabalhar com cores inéditas, que eu vou mostrar para você. Diagnóstico desse cabelo. Qual é o tom natural dessa raiz? Eu preciso analisar bem essa base natural para estabelecer a altura de tom que eu vou trabalhar no comprimento e pontas desse cabelo. Às vezes fica muito óbvio quando o olhar está mais treinado, a gente bate o olho no cabelo da cliente e já identifica. Essa raiz é um louro escuro, 6-0 ou um 7-0, um louro médio. Se eu tiver dificuldade em identificar se essa base é 6 ou 7, eu preciso do auxílio da cartela. Aqui eu tô com essas mechas de cabelo, tá? Mas você no salão tem a cartela de cores. Então nós vamos pegar o que se aproxima. Aqui essa mecha é de um 6-0 louro escuro. Quando eu coloco próximo do cabelo da cliente, fica nítido que está muito próximo de um 6. Então, nos auxilia. Não é que o cabelinho vai ser exatamente a mesma cor, mas nos ajuda, porque olha o 7 como é mais claro. E se nós pegarmos o 5, exemplo, estou com dúvida que é um 5-0. Quando a gente coloca o 5 aqui, ele traz para um tom um pouquinho mais fechado, pouca coisa. Porque às vezes também nós podemos ficar em dúvida entre um 5 e um 6, entre um 6 e um 7, né? Mas o 5 aqui é mais escuro, o 7 é mais claro. O que mais se aproxima vai ser o 6. Então, base natural desse cabelo, louro escuro 6-0. E a cor do comprimento e pontas forma um degradê, ó. Aqui a gente percebe que tem um tom mais quente e daqui para cá ele está mais claro. Então, essa altura nós também podemos fazer com o auxílio das bases naturais. Então, a gente percebe que a direção dessa altura de tom está mais para um 8. E ele vem num degradê, algumas partes até na altura de um 9. Claro que ele não está natural, ele está quente. E eu vou optar em trabalhar esse comprimento e pontas na altura do 6 e na altura do 7, porque eu vou fechar a cor desse cabelo. Nosso objetivo aqui, a cor desejada, é que ele fique entre um 6 e um 7 mais natural, que a cliente não precise colocar coloração na raiz. Por quê? Ela quer uniformizar. A transformação, ela vai ser bem ampla, até porque nós vamos trabalhar
corte também, mas você vai poder conferir uma naturalidade na cor desse comprimento e pontas perfeita. Esse cabelo ele teve um pré-corte, então agora dá pra ver. Anteriormente você viu ele mais longo, agora encurtou. E nós vamos trabalhar uma uniformidade no tom. É um desafio quando a cliente chega assim e diz pra nós: eu deixei meu cabelo crescer ao natural e agora eu quero entrar nessa naturalidade, não quero mais colorir meu cabelo. Não há uma necessidade de pré-pigmentação, como eu te falei anteriormente, porque ele tem pigmento, não é um cabelo branco descolorido. Então, como ele tem a presença de pigmento, nós podemos colocar uma cor aqui em cima. Só que é muito mais forte do que eu não consigo colocar uma cor só, fazer um bloco. Por mais que ela busque a naturalidade, eu preciso dar a minha assinatura para essa cliente, que é o bloco de cor, esses movimentos. E nós temos um lançamento maravilhoso em Schwarzkopf, além de embalagens recicláveis e todo um cuidado com a sustentabilidade, que tá chiquérrimo. Temos séries novas de cor aqui dentro da cartela. E eu vou utilizar tons ligeiramente frios, que é traço 16, cinza marrom, e traço 42, que é bege com fumê. É claro que eu posso utilizar esse tom, porque o cabelo tem uma direção de cor quente, então o objetivo aqui é trazer muita naturalidade, é que não crie contraste com a raiz dela. Então nós vamos aplicar num efeito de degradê, porque eu não vou depositar a coloração no couro cabeludo. Então aqui nós vamos trabalhar com 6,16 e 7,42. Louro escuro cinza marrom e louro médio bege fumê. Então o louro médio bege fumê ele tá aqui e o louro escuro cinza marrom está aqui. Esse cinza marrom, ele dá um efeito mais metalizado para a cor. Então, eu não quero nem sequer correr o risco de chumbar esse comprimento e pontas, porque você sabe bem que cores escuras em cabelos claros, há uma tendência muito grande em ficar uma cor chumbada, opaca, feia. Então, aqui nós vamos trabalhar intercalando 6,16 com 7,42 em blocos. O movimento e resultado de cor vai ficar perfeito. E qual volumagem para escurecer esse cabelo? 3%, 10 volumes. Se você trabalha com Schwarzkopf, é muito importante esse detalhe. Sempre que nós vamos escurecer uma tonalidade, a volumagem precisa ser essa, porque o objetivo aqui é depósito de pigmentos. Eu não tenho necessidade de clareamento. Então nós vamos manter esse degradê e vamos fechando esse tom. O que me leva a decidir o tipo de direção e seccionamento para um bloco? Eu levo muito em consideração o tipo de corte, né? E quando a gente fala de Chanel, ou ele mais curtinho ou mais alongado, de certa forma é um fio que ele é comprido e ele tapa os de baixo. Então às vezes não adianta a gente colocar muita coisa, porque vai aparecer mais os véus de cima. Mas ao mesmo tempo, por ser um cabelo mais sólido, o efeito de cores complementares, uma cor que cai por cima da outra, fica muito interessante. Então, às vezes eu gosto de trabalhar com linha horizontal no Chanel, embora ela seja uma linha que marca, mas dependendo, ela vai trazer mais definição. Uma cor vai entrar dentro da outra. Então, eu aprecio muito esse tipo de efeito. Nesse caso aqui, eu não vou estar trabalhando contrastes de cor. O objetivo é nós uniformizarmos
mas com o tom natural, mas com um toque de criatividade, porque eu não quero entregar um resultado básico para minha cliente. Simplesmente botei um louro escuro e tchau. Eu tenho que imprimir a minha assinatura no look da cliente, isso é muito importante. Até porque ela vai ficar um tempo sem colorir, daqui a pouco ela volta pro salão e quer fazer cor no cabelo. E eu quero que ela lembre de mim, óbvio, né? Nós vamos iniciar esse seccionamento. Primeiro, eu gosto de separar em 4 partes, né? Eu procuro partir desse princípio de orelha a orelha, né? Essa risca da testa até a nuca. Às vezes eu cuido e respeito um pouco o caimento natural, eu não deixo uma risca bem certinha no meio, porque a cliente às vezes vai usar o cabelo pro lado, então não precisa ser rígido nessa questão da divisão frontal dela. Então, separei a frente e aqui atrás nós vamos manter essa repartição no meio. A primeira camada dela, na realidade, tá toda natural, porque no que cortou saiu todo loiro, então aqui ele tá todo natural. E eu vou subdividir dentro da seção, vou trabalhar com linhas diagonais para frente, tá? Porque como a técnica do corte dela é ligeiramente alongada, um pouco mais dentro do quadrado, eu vou trabalhar com linhas em diagonal para frente, blocos bem amplos, tá? Então, se eu estou trabalhando sem auxiliar, a gente já secciona, coloca os clipes, depois vai só soltando os clipes e aplicando cor. Então eu vou trabalhar mais ou menos com 2 centímetros de espessura cada bloco. Separar primeiro a parte posterior, nós podemos já ir separando um lado e o outro para ver bem como é que tá o equilíbrio do seccionamento. Agora vem outro bloco aqui, até o meio. Lembra o sentido, né? A diagonal para frente, ela traz esse desenho de A. Só que o meu A aqui, ele tá um pouco mais aberto, não tá tão inclinado. E aí nós vamos intercalar essas 2 cores selecionadas, né? O bege fumê e o cinza marrom. Eu vou assim até a nuca, separando blocos, aproximadamente 2 centímetros, né? Ou 2 dedinhos. Isso a gente pode oscilar bastante, né? Dá pra fazer mais fino, mais grosso, depende da proposta. Tá? É importante controlar também o desenho, a altura que tá de um lado, né? A altura de um lado, do outro. Vai dar aproximadamente, que nós já temos 1, 2, 3, dá de 4 a 5 blocos, mais ou menos. Tá, de repente se você estivesse aqui comigo, tu me perguntaria assim: Cris, eu posso utilizar só uma cor? Poderia ser só o 616? Perfeito, normal, posso trabalhar só com uma cor, mas aqui nós estamos agregando valor na técnica, tá? Então, essa parte posterior aqui, finalizando. 1, 2, 3, 4 blocos de cada lado. Se nós não quisermos, nem precisa colocar a cor aqui nessa primeira camada, porque ela tá toda natural e é uma capa que vai ficar mais interna. Após o seccionamento, eu já estou com as minhas 2 cores preparadas, 742 e 616. E agora eu vou escolher que pincel eu vou trabalhar dentro da minha necessidade. Como eu vou trabalhar com blocos mais amplos, eu não preciso ser precisa, não é um retoquezinho de raiz, eu vou trabalhar com pincéis maiores. Isso facilita a aplicação, agiliza e me dá mais também uma melhor distribuição do produto no cabelo, tá? Então, detalhe importante.
Gosto de cores diferentes, que também me ajuda na hora de eu não trocar uma cor com a outra. Eu vou preservar o tom da nuca. Nesse segundo bloco já começa a aparecer um pouquinho da cor clara. Então eu vou entrar com 6, 7, 6, 7, 7. Vou começar com 7. Gente, eu vou colocar a coloração também um pouco no tom natural. Eu vou criar essa passagem de cor. Então, o pente sempre é para me ajudar na distribuição, mas o que eu vou realmente me deter é na pinça, esse movimento dos dedos. O bloco é muito importante isso, tá? Sem deixar o cabelo emplastado, aí eu vou colocando e solto e assim ele fica. Mesma tonalidade do outro lado, então a cor que nós colocarmos num lado, a gente também coloca no outro. Essa diferença de tons é de uma camada para outra, né? Conforme vai avançando. Aí eu tenho que ter um cuidado maior com a ponta, que é o que tá mais clarinho. Como a fórmula da coloração, ela é bem lipídica, ela é mais oleica, ela distribui com muita facilidade no cabelo. A gente deposita, por mais que seja uma mecha grossa, ela pega muito bem em todo o cabelo. Então, aplicou, passa o pentinho, para ter certeza de que pegou o produto em todo o cabelo. Cuida do movimento da pinça dos dedos, trabalha bem esse degradê aqui, bem o esfumado. E vou voltar na ponta. Então, aqui eu já tô agora com o 6,16. Comecei com 7 e agora eu já tô na altura do 6. E vai cair uma em cima da outra. E tá tudo bem. A gente pensa assim, não vai manchar, né? Aquele medo de encostar um bloco no outro, né? Não tem problema nenhum. Só não posso ficar mexendo. Mas a partir do momento que derrubou a mecha ali, elas vão encostar uma na outra e tá ok. Voltamos pro 7. Então eu comecei com 7, fui pro 6, volto pro 7. Eu procurei ter esse cuidado na hora de selecionar, porque eu quero terminar com o 6,16 na parte de cima. Interessante nós pensarmos dessa forma mais criativa de colorir um cabelo. Sair do óbvio, né? Sair da zona de conforto, porque como é mais fácil para nós às vezes pensar só numa tonalidade. Vamos colorir o cabelo, a cliente quer escurecer e aí vamos só para uma cor. Claro que aqui a minha inspiração ela aumenta, porque querendo ou não a questão de nós trabalharmos com tecnologia, com uma marca que nos proporciona inovação, novos lançamentos, novos pigmentos. Isso também nos ajuda na criatividade, porque são novas possibilidades que surgem. Aqui nós estamos utilizando cores que tipo não existia, né? Esse tom mais metalizado, nós não tinha esse tipo de recurso, né? E cada vez cresce mais as ferramentas de cor e é muito importante que a gente realmente tenha ferramentas para trabalhar.
blocos da parte posterior. É interessante, já dá até para começar a ver a mudança das nuances aqui, que a coloração já tá agindo. Fica bonito, importante, né, o trabalho ser bonito. E agora nós vamos para a parte frontal. Mesmo detalhe, seccionar antes, né? Vai dar aproximadamente uns 4, 5 blocos. Eles vão estar ligeiramente na diagonal anterior, que é uma diagonal para frente, mesma diagonal que a gente está utilizando lá atrás. E aqui eu já diminui um pouco a seção, ela tá mais fina que a parte posterior. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 blocos. Se eu começar com 7, 7, 6, 7, 6, vai terminar com 7. Então eu vou começar com 6, porque eu quero que todo o topo termine na altura do 6. Então aqui, 6, 16. Pincel na vertical para favorecer esse degradê, esse esfumado que nós desejamos aqui. Cuidar bem a ponta, porque é o que realmente está claro e eu quero mudar. Resultado final do look. Num geral, ela tá com cabelo escuro,
né? Resolvemos o problema daquela ponta clara. Agora, quando a gente vem pro detalhe, que é a essência, né, do meu trabalho, e precisa ser a essência do teu trabalho também, aí você percebe que, tipo assim, ó, o 6,16, ele deu a mesma altura de tom. Se a gente pegar da raiz até a ponta, ele escureceu. Agora, onde tem o 7,40, e com tom muito natural, né? Aonde tem o 7,42, que é esse bege fumê, uma cor mais fria, que de certa forma até neutralizou a direção de cor quente do cabelo dela, a gente percebe que ela tem toda essa luminosidade. E isso é o efeito dos blocos. São cores que saem por dentro. Então, ao mesmo tempo que ela tem esse escuro, que vem lá de cima, eu tenho esse claro que vem por dentro. Faz toda a diferença na proposta dos blocos. Na parte posterior também, ó. Fica o escuro e o clarinho saindo por dentro. Ela vai ter um degradê com o cabelo mais iluminado. Com certeza fica muito mais interessante do que apenas uma tonalidade só. E com o corte aqui, com a forma que ele tem, os clarinhos vão saindo mais pelas pontas. Aparece por dentro um pouco, sai por dentro, mas ele vai dar mais ênfase para a ponta.